Ai, gente, tô gravando, já foi um exercício. Foi mal, depois eu gravo esse exercício de novo. Eu esqueci de gravar, minha amiga me lembrou. Ai, gente, eu vou pôr esse trem automático, porque aí eu quero ver eu errar esse trem, de esquecer de gravar. Meu Deus. Então, vamos lá, ler o exercício 2 de novo. Ó. Se o y igual a f de x, com x e y sendo duas grandezas diretamente proporcionais, ou seja, x dividido por y é igual a k1, e double igual a g de z, com z e double sendo grandezas inversamente proporcionais, ou seja, z dividido por u sobre double pelo inverso, z dividido pelo inverso de double é igual a uma constante K2. E ele pede aqui para a gente analisar. Olha só, vamos pegar um amarelinho, esse aqui. Então ele fala assim: o quociente y sobre double e o produto x sobre z formam um par de grandezas diretamente proporcionais. Bom, y sobre double e o produto z, olha só, vamos pegar aqui, y sobre double dividido por x vezes z formam um par de grandezas diretamente proporcionais. Bom, eu tenho que fazer aqui, eu posso fazer o seguinte, se a gente isolar o y, deixa eu escrever um pouco melhor isso aqui. Deixa eu acionar o meu auxiliar de desenho, detecção de forma, aqui. Borracha gigante, deixa eu diminuir minha borracha. Opa. Então, eu tenho aqui, ó, y, aí agora sim, dividido por double, é igual a x dividido por x vezes z. Para ser diretamente proporcional, isso aqui tem que dar uma constante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o x aqui, ó, aqui embaixo. Por quê? Porque o x está fácil da gente isolar aqui. Ó. O x ele vai ser o K1 vezes o y. Então, aqui embaixo eu vou substituir o x por K1 vezes y. E o z também está fácil da gente substituir, porque se eu isolo o z aqui, ó, o z passa para lá 1 sobre double multiplicando vezes o K2. Então, vai ficar... Vou pôr os traços aqui para ficar bonitinho. Beleza. O z eu vou deixar ele aqui, então esse aqui é o x, vezes o z, que está aqui embaixo. Lá em cima eu tenho o y, vou deixar o y quieto. E... Ah, eu tenho que substituir o z, né? Que eu isolei foi o z. Então, o z ele vai ser 1 sobre double vezes o K2. E aqui eu tenho double. Bom, então lá vai ficar, para ficar elegante, um pouco mais de espaço. Na parte de cima eu vou deixar só ficar um pouco mais elegante, vai ficar y sobre double. Aqui vai ficar K1 vezes K2 vezes y dividido por double. Divisão de frações. Conserva a primeira, multiplica-se pelo inverso da segunda, K1 vezes K2 vezes y. Exercício é feito para dar certo, y dividido por y vai embora, double dividido por double vai embora, e o resultado fica sendo 1 dividido por K1 vezes K2. K1 é um número, K2 é um número, número vezes número dá uma constante, 1 dividido pela constante continua sendo constante, portanto, que é constante, portanto, y sobre double e x vezes z formam um par de grandezas diretamente proporcionais.
Gente, fácil, médio ou difícil, hein? Muito difícil. Oh, eu também concordo. Agora vamos lá. Concordo. É um difícil que dá para entender ou um difícil que não dá para entender? Professor, esse é o difícil que a gente pula na hora do É. Enem. E pior que lá aparece, vocês vão ver lá na lista do Enem, aparece desse jeito, só que com historinha. Por quê? Porque ele vai falar assim, ó, seja Y uma quantidade de elefantes que as onças estão comendo e seja X a quantidade de onças. Então, ele vai dar nome ao X, vai dar nome ao Y para você montar a relação de proporcionalidade entre elas. Mas não vamos sofrer antes da hora, não. Mas o mais importante que nós temos que guardar aqui é o seguinte: o que está de verde e o que está de rosa. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, então a razão entre elas é uma constante. Se duas grandezas são inversamente proporcionais, a razão entre ela e o inverso da outra é uma constante. Isso é o que a gente tem que guardar para resolver os exercícios. Esse exercício aqui, eu ponho ele nas listas exatamente para trabalhar a formalidade da razão, porque todo mundo lembra a primeira aula, todo mundo pensa, o que é a razão, né? O que é uma proporção? É um número dividido pelo outro. Não é bem assim, um número dividido pelo outro, mas assim uma relação de dependência entre uma grandeza e outra grandeza. Aí o que o item 3 diz? Ó? Se o x1, y1 e x2, y2 são pares de grandezas diretamente proporcionais com a mesma constante de proporcionalidade, então x2 vezes y1 é igual a x1 vezes y2. Vamos traduzir isso para o matematiquês. Ó, x1, y1, x2, y2 são pares de grandezas diretamente proporcionais com a mesma constante. Então, espera aí. Isso quer dizer que o x1 dividido pelo y1 vai dar uma constante k. E, ao mesmo tempo, o x2 dividido pelo y2 vai dar a mesma constante k. Se os dois dão a mesma constante, isso quer dizer... faltou um aqui, né? Isso quer dizer que o x1 dividido pelo y1 é a mesma coisa que o x2 dividido pelo y2. Se a gente multiplicar cruzadinho, que lembra, uma das propriedades das grandezas diretamente proporcionais, a gente vai ter que o x1 vezes o y2 tem que ser igual ao x2 vezes o y1. Portanto, olha lá, x2, y1 é igual a x1, y2, então verdadeiro também, esse aqui e esse. Esse foi mais light, né? Olha lá. Aí ele diz, a área e o lado de um hexágono regular são grandezas diretamente proporcionais. Agora vem a pergunta. Você sabe calcular a área de um hexágono? Olha só, vamos fazer revisão de hexágono. Gente, conversa comigo, eu fico sozinho aqui, velho. Ó, Professor, eu não lembro. então vamos lá. E para o Enem, a área de hexágono é top. Um hexágono regular é um hexágono que tem todos os ladinhos do mesmo tamanho. Então, vamos supor que esse tamanho se chama L. Beleza. Além disso, todos os ângulos internos de uma figura regular são congruentes. Então, esse ângulo é do tamanho desse, que é do tamanho desse, que é do tamanho desse, que é do tamanho desse e que é do tamanho desse. E cada um deles mede 120 graus. Então, se o hexágono for regular, todos os ladinhos têm a mesma medida L e todos os seus ângulos internos medem 120 graus. Agora, olha só.
Eu vou traçar essa diagonal aqui, essa daqui e essa daqui. Ó. Por quê? Porque a minha amiga disse que não lembra a área do hexágono. Mas a minha amiga lembra a área de triângulo? Eu acho que eu lembro. Ó, melhorou então, não melhorou? Olha se não é eu na sua vida, amiga, olha só. A área do hexágono você pode calcular como sendo 6 vezes a área de um triângulo. Agora, que triângulo é esse? Esse triângulo aqui, observe, ó. Se esse ângulo é de 120, a hora que você divide ele ao meio, vira 60 graus. Esse ângulo é de 120, a hora que você divide ele ao meio, dá 60 graus. Então, esse ângulo aqui só pode ser o ângulo de 60 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Se você já tem dois pedaços de 60, então você tem 120 graus. 120 para 180, está faltando 60 graus. Moral da história? Triângulo equilátero. Exato. Agora vem a outra pergunta. A área do triângulo equilátero, você se lembra? Não tem problema não lembrar, tá, gente? L raiz de 3 sobre 2? Essa é a altura do triângulo equilátero. Que bom que você falou que eu Sempre já vou confundo. anotar. Eu sei, por isso que eu perguntei, tô caladinho aqui, velho. A altura do triângulo equilátero é lado raiz de 3 sobre 2. A área dele, galera, esquece, velho. É L ao quadrado, raiz de 3, dividido por 4. Ok? Beleza. Agora, pelo que a gente estudou, galera, eu vou te perguntar uma coisa, já que o meu amigo lembrou aqui da altura. A altura do triângulo equilátero e o lado do triângulo equilátero são grandezas diretamente proporcionais? Sim ou não? Sim. 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 Por quê? Porque o H é igual a uma constante vezes o L. Portanto, o H e o L são grandezas diretamente proporcionais. Você está vendo aí? O que derruba nós, gente, é o português. E o português da matemática, ele tem essas palavrinhas diferentonas. Então, ó, tá escrito ali que H é igual a L raiz de 3 dividido por 2. Tá escrito aqui também, em outras palavras, que a altura e o lado de um triângulo equilátero são grandezas diretamente proporcionais. Pronto. E a constante de proporcionalidade seria o raiz de 3 sobre 2. Vocês enxergam isso, pessoas? Como se o raiz de 3 sobre 2 fosse uma incógnita. Ele fosse o K, a nossa constante. Uhum. Sacou? Então, é isso que o Enem fica perguntando lá nas questões. Ah, fulano é proporcional, fulano não é. E aqui, ó, o comando lá do exercício, ele está questionando a gente o seguinte: a área e o lado de um hexágono são grandezas diretamente proporcionais? Dá uma olhada aí. Vou dar um zoom. Está aqui a área do hexágono. A área do hexágono e o lado dele são grandezas diretamente proporcionais? Sim ou não? Eu vou chutar que sim. Eu não sei Também porquê, chuto que sim. a resposta é sim. Você poderia escrever como se fosse sendo K, igual você tentou dizer na da altura? Massa, vou até mudar de página. Ó, vamos construir a ideia. Eu gostei desse lance aí. Então, vou escrever aqui de novo. Ó. Vamos construir essa ideia. Está quase lá. A área do hexágono é L ao quadrado. Tem o 6, né? Quase que eu esqueci. Raiz de 3 dividido por 4. Se eu passo o L ao quadrado dividindo, eu vou ter que a área dividido pelo L ao quadrado é igual a 6 raiz de 3 dividido por 4. O meu amigo, quem que falou comigo que eu não vi o nome, porque eu tô do tablet? Márcio. Ah, Márcio. E aí, Márcio? Tá bom, meu amigo?
O Márcio falou, Tranquilo. vamos chamar esse trem de K? Bora, Márcio. Bora chamar esse trem de K. Aí eu chego que o A dividido pelo L ao quadrado é igual a um número K. E agora? Diretamente. Quem é diretamente proporcional? A área é diretamente proporcional a quem? Estou escrevendo enquanto você pensa. Tararara, música de suspense. Ao lado. Ao Ao lado, né? lado ao quadrado. Vocês estão esquecendo de ver que tem um quadrado mais gatão ali naquele L. Olha lá. Então, a área ela é diretamente proporcional ao lado ao quadrado. Ela é proporcional ao lado? Então é falso. Exato. É falso. Furniture. Aperta a pausa. Olha só. Ficou elegante, não ficou? O que você acha, Márcio? Elegante. Para não falar outra coisa, né, amigo? Elegante. Deixa eu ver se eu acho. A Brodinha pediu para fazer o 6, Não, professor, mas não faz o ah, 6, não faz, não? não. Passou a dúvida já. Não, mas eu quero fazer o 6 agora. Você deixa? Deixa, É mas porque eu tá sou bom. teimoso. Mas eu quero te mostrar o seguinte: muita coisa da física, igual como você não lembra a lei de Coulomb, mas muita coisa da física aparece na prova de matemática. Mas assim, não para você fazer conta de física, mas no quesito proporção, sabe? Vale a pena, sim, a gente pensar no 6, olha só. E eu vou falar para você da lei de Coulomb, para você ver. Nós temos que falar da lei de Coulomb, não vou deixar. Olha só. Com base nas considerações feitas no enunciado da questão anterior, julgue os itens. Olha essa expressão aí. R é igual a L minúsculo vezes L maiúsculo dividido por A. E essa aqui é conhecida como a lei de Ohm. Ohm, a resistência elétrica R, é Mano, fica diretamente quieto. proporcional. É diretamente proporcional ao comprimento L para uma secção transversal do condutor. Isso é verdade? R é diretamente proporcional ao comprimento L? Olha lá, ó. R é igual a L minúsculo vezes L dividido por A. Olha aí, o que vocês acham? RL. Acho que RL. inversamente. Inversamente? Então, vou fazer o seguinte. Esse L aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, a gente vai ter que R dividido por L é igual a L dividido por A. Posso chamar isso aqui de uma constante? Pode. Agora, olha R dividido por L. É K. Então, R e L são Diretamente proporcionais. diretamente proporcionais, verdadeiro. Aí ele fala, ainda na expressão do item A anterior, a resistência R é do condutor é inversamente proporcional à área. Então, agora a gente tem que olhar a área. Tá vendo a área aqui embaixo? Ó? Opa, estraguei meu desenho. Pronto, arrumei. Ó, não está embaixo? Olha ele aqui, ó. Olha só. Tá vendo ele aqui? Eu quero comparar a resistência R com L. Então, o que eu vou fazer? Vou voltar na expressão original aqui, ó. O A tá dividindo, passa para cá multiplicando. Isso é igual a L vezes L. Só que eu sei o seguinte, divisão de frações, a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, fazendo ao contrário, olha só, L vezes L, que é igual a uma constante K. Olha o que a gente chegou. A resistência é inversamente proporcional
a 1 sobre A. Qual é a moral da história? De forma, olhando para as fórmulas, não para o português. Eu vou enunciar a lei de Coulomb. Vou fazer o seguinte, como eu tenho uma internet topzinha aqui, ó, eu vou perguntar para o Google. Cadê a lei de Coulomb em português? Lei de... Eu acho que escreve com... Ali ela, Coulomb. Coulomb. Será que o Wikipédia vai me dar um trem top? Aqui eu quero ela em português. Deixa eu ver se aqui está em português. Lei de Coulomb, importante para a física, responsável por você que experimenta saber disso. Achei. Olha aqui, velho. Interessa o português. Por quê? Porque o Enem, ele cobra o português. Então, nós vamos ver o que o Enem cobra. Então, lá no Enem, ele não vai te mostrar a fórmula, ele vai te mostrar o português e perguntar a você, de acordo com esse português aqui, marque a alternativa que dá a relação fulana de tal entre as grandezas. Bora, filho, copeia. Aí, vamos lá. Deu uma travadinha, mas olha só, velho. Aqui, galeria. Olha só, imagine que lá na prova do Enem, e já caiu essa lei de Coulomb lá, viu, gente? Essa daqui. Acho que eu cresci demais aqui, sim. De acordo com a lei de Coulomb, a força entre duas partículas eletricamente carregadas é diretamente proporcional ao módulo de suas cargas. Teoricamente, pessoas, ó, um pouquinho de física. Você tem uma bolotinha aqui que está carregada, uma carga, um ponto que está eletrizado, aqui você tem um ponto eletrizado, e acontece uma repulsão ou uma atração dependendo da carga. Se é positivo com positivo, elas se repelem. Se uma é positiva e a outra é negativa, elas se atraem. Que aí tem aquela historinha, né? Os opostos se atraem. Então, a força elétrica, ela tem a força gerada por duas cargas, ela pode ser de repulsão ou de atração. Aí ele diz que a força elétrica é diretamente proporcional ao módulo de suas cargas. Traduzindo para o matematiquês, força elétrica é igual a carga 1 vezes a carga 2. E a constante de proporcionalidade está aqui. Ó. Resumindo a ópera. Igual a gente viu, se o y e o x são grandezas diretamente proporcionais, isso quer dizer que o y é a constante vezes a outra grandeza. Então, se a força elétrica ela é diretamente proporcional ao o módulo do produto das cargas, então a força elétrica é uma constante vezes o produto das cargas. Aí, o que ele coloca ainda? Ó? É inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Se é inversamente proporcional, pessoas, aí ó, aparece o inverso da distância ao quadrado aqui embaixo. Portanto, eis a lei de Coulomb, escrita em matematiquês, eis a lei de Coulomb, escrita em português. Falando de grandezas diretamente proporcionais, ao mesmo tempo proporcional ao quadrado. E como é que o Coulomb descobriu isso? Em laboratório. Fazendo testes em laboratório, ele percebe que, por exemplo, se você dobrar a carga, você dobra a força. Se você dobra a outra carga, você dobra a força. Então, elas são proporcionais, ou seja, uma dividida pela outra vai dar 2. E ele descobriu em laboratório que cada vez que você aumenta a distância,
a força elétrica, ela diminui, por isso inversamente, ela diminui pela distância ao quadrado. Por isso que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se alguém quiser ler sobre a lei de Coulomb, por exemplo, olha só, eu achei aqui no Brasil Escola, mostrando e falando aqui do experimento de atração e repulsão. Inclusive, essa parte dessa tabela aqui seria exatamente a parte do experimento que Coulomb fez para descobrir que as grandezas eram diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Aperta a pausa aqui. Voltando aqui para a listinha, gente. Então, ó, os exercícios até aqui embaixo, até os 7, eles são exercícios teóricos, totalmente teóricos. A parte prática, ela começa aqui no exercício 1, seco, sem português. Olha aí, 1, 2, 3, totalmente seco, sem português. E aqui, a partir do 14, começa as historinhas, que é você pegar o que você aprendeu de razão e proporção e converter isso em estratégia de pegar o português e resolver os problemas. Então, vamos fazer o seguinte. Essa semana, eu quero receber no grupo dúvidas dessa parte, dessa lista, do que vocês conseguirem fazer, na verdade, do que vocês não conseguirem fazer. A gente não vai pedir dúvida daquilo que conseguiu fazer. Então, pessoas, eu peço que vocês ataquem esses exercícios e joguem no grupo quais são as dúvidas de vocês, e eu vou gravando videozinhos, ou, se não precisar, se eu ver que o exercício... E pode acontecer assim, às vezes eu mando a resolução sem vídeo, aí você fala, poxa, eu não entendi ainda. Não fica com vergonha, porque se você não entendeu ainda, aí você fala, professor, tem como gravar um videozinho? Aí eu gravo o videozinho para você. Se você não entender, a gente vem para o ao vivo e conversa junto e troca ideia junto, mas o lance é não deixar de fazer. Por quê? 10 exercícios da prova do Enem, aproximadamente 10 de 45, teve prova que chegou a 18 exercícios. São de razão e proporção, regras de 3. Então, cara, olha só o tanto de exercício que cai de um mesmo assunto na prova do Enem. É absurdo. Então, a gente precisa, nessa reta final, ter certeza que a gente vai saber fazer os exercícios de razão, proporção, regras de 3 e porcentagem. Pessoas, tem mais alguma duvidinha? Vocês querem trocar mais uma ideia? Professora, eu só queria perguntar Sim, se sim. para a próxima aula, por exemplo, é para a gente focar na resolução dessa lista, pode deixar outra para as próximas? Pode. Eu mandei muitos exercícios, porque assim, tem gente que vai rápido, tem gente que vai menos rápido, então, assim, para ficar, igual a vovó falava, né? Antes sobrar do que faltar, né? Então, antes sobrar exercício do que faltar. Depois que fizer essa, que essa aqui fala, não, tá tudo ok nessa lista aqui, aí vamos pensar em prioridade. Qual que é o próximo passo? Prioridade, a lista que tem o título Razão, Proporção, Regra de 3, Enem. Aí vocês vão ver exercícios dos últimos anos que caíram no Enem desse assunto para poder fazer. Então, primeiro, fazer essa lista, que seria fixação, aprender as ideias, saber enxergar a partir de uma expressão quais grandezas são diretamente proporcionais, quais são inversamente proporcionais, e depois disso, adaptar o português, converter o português em matematiquês, converter o português em diretamente, inversamente proporcional e assim por diante. Tudo bem? De boa. Beleza, gente? De buenas? Deu para aprender alguma coisa hoje, gente? Deu. Deu demais. Deu sim. Beleza. E não esqueça, gente, usa o grupo, tá? Explora a gente. Nós temos muito a oferecer para vocês. E lembra, o nosso tempo, ele não é o maior tempo que tem, mas antes pingado que faltava. Vou falar isso também. Então, vamos aproveitar, manda as dúvidas lá, explora a gente está aqui para ajudar, entendeu? Não fica com vergonha, não é hora de ter vergonha, é hora de tirar dúvidas.
aquele grupo é nosso. É o nosso cantinho da saudade, é o nosso cantinho de tirar dúvida, é o nosso cantinho de discutir exercício. E, por exemplo, cai um exercício lá, aí o Márcio tem uma ideia do exercício, fala, cara, eu fiz assim. Aí, quando eu for olhar, eu vou ver o exercício que você mandou, aí o Márcio, por exemplo, mandou a ideia, falou, não, Márcio, a ideia está ótima, precisa ainda de ajuda? Então, é para a gente movimentar, é o nosso grupo de tira dúvidas também. Vamos usar ele para a gente trocar ideia em qualquer dia, qualquer horário, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tá bom? Gente, eu converso demais, né? Tá bom. Só um pouquinho. É, mas tá bom, desculpa aí, gente. Então, fica com Deus. Um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo capítulo. Para você também. Com Deus, Falou. pra Tá bom, você. professor. Falou. Obrigada, viu? Pode ir Bom saindo, descanso. porque... Valeu. A Carol, eu ainda vou responder Carol. Carol, você tá aí ainda? Tô sim, Vitinho. Tá bom, deixa eu ler, vou ler sua dúvida agora. Agora que eu vi no bate-papo que você ainda tem uma dúvida, tá? Professor, Sim, é o Márcio? eu fui Ô, entrar Márcio. no canal do YouTube e as aulas estão lá. Se eu pôr elas pro YouTube, a gente pode assistir por lá, sem ter que entrar Pode no assistir site. também. Eu esqueci de ver isso. Eu pus lá também, é verdade. Eu esqueci de pôr elas privado. Eu ia pôr privado, mas aí então não vou pôr, não. Porque você vai assistir por lá, né? Então tá bom. Eu esqueci de pôr. Porque o computador estava travando demais. Eu nem lembro se eu pus privado, se eu não pus. Mas pode assistir por lá, Márcio. Fica à Valeu. vontade. Eu multiplico o cruzado para saber se as grandezas são direta ou inversamente proporcionais. Aí eu chego nas funções que o senhor falou no início da aula. Posso fazer assim de cabeça? Pode demais, companheira. Se você já consegue fazer isso assim, meio que automático, aí você ganha tempo. Tranquilaço, viu? Não se acanhe. Certo, Carolzinha? Sim, obrigado, professor. Por nada, parceira. Gente, então fica com Deus. Um grande abraço para vocês. E hasta luego. Bom descanso.